a gente fala, né, sobre a tabela do imposto de renda. Na verdade, a Receita Federal apresentou hoje os detalhes, né, do Imposto de Renda 2025. A expectativa é de que sejam entregues 46.200.000 documentos ou declarações. Prazo que começa oficialmente no dia 1º de abril, termina no dia 30 de maio. E você pode conferir agora com a gente, né, na tela, outros detalhes que foram apresentados em uma coletiva de imprensa agora à tarde, né? A gente tem uma tela para você que mostra os principais ou as principais mudanças aqui no Imposto de Renda 2025. Tá aí na tela para você. É o seguinte, o programa vai ser liberado, né, oficialmente no dia 1º do 4. A gente vai te explicar os prazos certinhos, mas é importante que você guarde essa data, 1º de abril. Em 2024, 81,4% das declarações entregues usaram o programa, esse programa, né, do Meu Imposto de Renda. O prazo de entrega vai até o dia 30 de maio. A Receita também lança uma nova funcionalidade no Meu Imposto de Renda. A ideia é acabar com o programa gerador nos próximos anos e só permitir a entrega da declaração com o uso da senha do portal gov.br. Precisa declarar, gente, quem recebeu R$ 33.888, né? Rendimentos tributáveis a partir de R$ 33.888. Então, na tela, você já acompanha, né, os principais ou as principais mudanças e as principais datas que você precisa guardar em relação ao Imposto de Renda 2025. Mas, Letícia, a gente tem, né, outras declarações, porque hoje à tarde a gente teve uma coletiva de imprensa para detalhar tudo isso para os contribuintes, e a gente tem algumas declarações que vão fazer com que o nosso espectador tenha maior clareza do que muda ou de como vai ser ou vai funcionar esse programa de declaração esse ano, né? Pois é, o auditor fiscal, Juliano Neves, esclareceu sobre todos esses assuntos, né, da Receita. Vamos ver o vídeo. Esse ano, mais uma vez, a gente traz diversas novidades em termos de tecnologia, não querendo aqui estragar grandes surpresas que meu amigo Zé Carlos vai apresentar para os senhores, mas compete a gente falar de que a gente tem investido muito forte na solução do Meu Imposto de Renda, aquela solução web, que a gente chama carinhosamente de MIR, do Meu Imposto de Renda, e que é interessante falar que esse ano a gente está trazendo uma nova versão dessa solução, uma versão com uma nova tecnologia embarcada, e também apontar que o futuro da declaração do imposto de renda é a solução do Meu Imposto de Renda. Em algum momento no futuro nós vamos descontinuar o PGD como a gente conhece, aquela estrutura cliente-servidor instalada na máquina, em prol dessa solução web perene e contínua ao longo do tempo. O importante dessa solução é que, além de diversas funcionalidades e facilidades que ela vai trazer para o cidadão que está fazendo a sua declaração, e o Zé Carlos vai apresentar algumas outras surpresas, é a segurança que ela traz em seu uso. E grande parte dessa segurança do seu uso, ela se deve à utilização, e a gente nunca deixa de reverberar essa questão aqui nas coletivas do Imposto de Renda, da utilização do login único do governo federal, GovBR. Importante que você guarde, tá? Esse login, o login que você tem no gov.br, porque ele vai ser cada vez mais necessário, né? Então, o auditor fiscal Juliano Neves esclarecendo aí sobre esse interesse da Receita em permitir futuramente apenas a entrega da declaração com o uso da senha do portal gov.br. E o supervisor do Imposto de Renda 2025, José Carlos Fonseca, apresentou também hoje o cronograma das restituições. Atenção para as datas. Os lotes são esses. O primeiro lote de restituição já é pago no último dia de entrega da declaração. Então, o primeiro lote continua 30 de maio, o segundo 30 de junho, 31 de julho, o terceiro 29 de agosto, que é uma sexta-feira, quarto e último lote 30 de setembro. Normalmente, o primeiro e o segundo lote só alcançam aquelas pessoas que têm prioridade, né? Prioridades legais. A gente vai falar um pouquinho aqui também. E, normalmente, quem não está no último lote, quem não receber restituição até 30 de setembro, é muito provável que tenha alguma pendência na declaração, alguma questão de malha.
E o aconselhável é sempre acompanhar a declaração, o processamento da sua declaração, pelo aplicativo da Receita Federal. Então, mesmo que a pessoa faça a declaração usando o programa, não faça usando o celular, ela pode acompanhar a declaração pelo celular. Mesmo que não seja a pessoa que faça a declaração, por exemplo, ela pede para um amigo, para o marido, para a esposa, para o contador, né, para um despachante fazer a declaração, ela pode acompanhar pelo aplicativo da Receita Federal. Basta ela instalar o aplicativo Receita Federal, entrar com a conta GovBR dela e ela vai ter acesso a todas as declarações dela, vai poder imprimir DARF, verificar se tem pendências e saber como é que está o processamento dela, se tem alguma coisa errada ou não. Para nos ajudar a entender melhor as mudanças e os prazos, a gente recebe o professor de Economia do Centro Universitário UNA, Rodrigo Rabelo. Professor, muito boa noite. Acho que a gente teve um problema aí no sinal, a gente vai conectar ele. A gente daqui a pouquinho retoma, Letícia, o contato então com o professor Rodrigo Rabelo. A internet tem dessas coisas, né? Sempre com emoção. Então a gente faz dessa forma. Daqui a pouquinho o professor está conosco, mas já dá para a gente ter uma ideia, né, de algumas mudanças e também de alguns prazos que são importantes você guardar. Você que precisa declarar o imposto de renda. Daqui a pouquinho também a gente vai esclarecer, né, sobre aquela faixa de isenção, né? É importante deixar claro que essa faixa de isenção permanece a do ano passado, ou seja, de R$ 2.824. Inclusive, antes de chamar o professor, a gente podia colocar, então, o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje, né? Porque hoje, em uma solenidade, inclusive em que ele apresentava, né? O governo apresentou o empréstimo consignado, né? Para o trabalhador da iniciativa privada. Ele falou a respeito desse projeto de isentar pessoas que ganham até R$ 5.000. Mas essa proposta ainda vai ser enviada esse ano, mas não vale para esse ano. É possível que valha, né, para 2026, caso ela seja aprovada. Vamos ver então o que reforçou o ministro Fernando Haddad hoje. Uma reforma que é mais simples do que a do imposto sobre consumo, que é a do imposto sobre renda. Muitos brasileiros ricos não pagam imposto de renda, enquanto todos os empregados desse país têm o seu imposto abatido na folha de pagamento. Não podem decidir ou não pagar imposto de renda. Tem o valor do imposto deduzido na folha. Agora a gente conseguiu contato com o professor, a gente vai ouvir agora, conversar com o professor de Economia do Centro Universitário UNA, Rodrigo Rabelo. Professor, muito boa noite, muito bem-vindo aqui conosco. Eu já quero começar fazendo uma pergunta. O que muda com essa correção na faixa 1? Qual que é o impacto isso para as pessoas que ganham acima dessa primeira faixa? Olá, é um prazer estar com vocês. Olha, de cara já deu para perceber uma modificação forte, tá? Que antes, na declaração passada, era a faixa de até anual, tá? De até R$ 30.600 que você tinha que declarar. E agora subiu para a faixa de R$ 33.700, tá? Essa faixa, ela subiu muito porque também tivemos uma inflação alta, né, puxada pelo preço dos alimentos. Então a gente percebe que é claro que quando eu tenho preços mais altos no mercado, eu tenho que dar um pouco mais de dinheiro para a população poder consumir esses produtos. E é por isso que deu para perceber que teve essa subida, uma tolerância maior da Receita Federal com os contribuintes desse ano. Ao mesmo tempo, também é importante destacar que, por exemplo, produtores rurais também tiveram uma ampliação para até R$ 170 mil. Então, se você é produtor rural e produziu R$ 170 mil, comercializou, melhor dizendo, uma receita total de R$ 170 mil, você também tem que declarar. Abaixo disso não é necessário.
Agora, professor, outras mudanças também foram anunciadas. Eu queria que você as trouxesse para nós e também reforçasse o que eu percebi durante toda a coletiva hoje da Receita Federal foi a ênfase no gov.br, né, na conta do gov.br, a perspectiva de que a declaração seja feita, né, toda por meio desse sistema simplificado, né, pelo programa gerador do imposto de renda e não da forma antiga como se declarava o imposto de renda. E com isso, a senha do gov.br é fundamental e até mesmo por esse sistema é possível acompanhar, né, como anda a declaração, se vai precisar fazer algum tipo de correção, como está a restituição, mesmo outra pessoa fazendo a declaração para você. Queria que o senhor reforçasse isso também e trouxesse, então, outras mudanças aí que o senhor destaca. Perfeito. É importante destacar inicialmente, o gov.br, gente, ele é mais importante do que a sua senha do banco, tá? Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que, quando vão declarar o imposto de renda, compartilham a senha com contadores, com pessoas. Tem que tomar muito cuidado. Com essa senha do gov.br, você consegue fazer empréstimos, transferências, compra de imóveis. Então, gente, tem uma ferramenta lá dentro da Receita Federal que é a procuração, que você consegue fazer essa procuração para que o seu contador, o seu representante, seu cunhado, não interessa, façam via procuração, porque senão conseguem fazer coisa no seu nome, tá? E dentro dessa plataforma da Receita Federal, tem um aplicativo, tá, que ele vai substituir o modo antigo, e esse aplicativo ele já vai poder ser utilizado a partir de amanhã, tá? Ele já vai ser utilizado, só que só em abril que ele vai ter as funcionalidades disponíveis, tá? Ele está sendo muito integrado e está indo em nuvem, tá? Então, esse aplicativo que está sendo lançado, tá? Ele vai integrar melhor as informações, como eu via bem antes na reportagem. A meta é de passar de 42 para 46,2 milhões de contribuintes, tá, para esse ano. Gente, para vocês terem ideia, subiu, né? A gente teve no ano de 2024, tá, na declaração do ano passado por retrasado, um aumento muito forte na arrecadação de impostos federais, tá? Eles passaram para 1,7 trilhões, tá, de reais acumulados, maior do que 1,3, 1,4 do período anterior. Isso foi muito porque aumentou o sistema de fiscalização. O sistema de fiscalização ele está modernizando, tá? E esse aplicativo vem justamente com esse intuito. O que eu percebo na fala que a gente teve mais cedo foi justamente isso. Uma preocupação, durou mais ou menos 2 horas, tá, essa reunião, essa coletiva, melhor dizendo, e a grande preocupação deles é justamente fazer essa integração de vários setores para conseguir apertar a malha fina mesmo. E o que foi possível perceber também, que eu achei interessante, tá, é que eles estão focando mais no pessoal que tem mais patrimônio, tá? Eles estão apertando, por exemplo, quem tem um patrimônio acima de 800 mil reais. Tá? Se você tiver imóvel, se tiver joia, já conta para isso, tá? E outra coisa que ressalta também essa fiscalização e esse aperto é a multa, gente. Se vocês não pagarem, ou se vocês, melhor dizendo, até não declararem até o dia 31 de maio, isso mesmo, vocês terão que pagar R$ 165,77 só de não ter declarado, tá? E a partir daí tem uma multa de 1% ao mês, tá? Que vai sendo adicionado pelo não pagamento. E também temos a mora, correções no valor da Selic, próxima Selic. Então é uma punição muito pesada para quem não fizer a declaração. Professor, a gente falou um pouquinho agora das mudanças, né, que a gente está vendo para a declaração que precisa ser feita esse ano. O senhor apontou aí essa questão
de estreitamento da fiscalização, etc. Agora, eu queria tirar algumas dúvidas com o senhor no sentido da declaração em si, dúvidas um pouco mais pragmáticas, inclusive que eu fui pegando aqui com a nossa redação em Brasília. A primeira delas, professor, eu reuni aqui 3. E aí o senhor me disse é muito, se é pouco, para a gente fazer aqui agora. Quem comprou um carro no ano passado, mas ainda não transferiu para o seu nome, né? Ele precisa declarar esse carro no imposto de renda? Foi até uma fala hoje do auditor-chefe que estava comandando. Você tem que declarar imóveis que estão efetivamente em sua posse e que você possa efetivamente comprovar via documentação. Então, se você não tem um ativo no seu nome, um patrimônio no seu nome, deixe para os próximos. É até um pedido dos contadores, tá, que eles fizeram, eles deram muita ênfase nisso, que o auditor acolheu para essa declaração. Então, se você não tiver como comprovar nominalmente em um bem que ele realmente seja seu, via documentação, via regulamentação, legal, tá, gente? Não seria uma regulamentação que não tem um carimbo no cartório, que não tem um selo oficial. Tem que ser uma regulamentação oficial. Você tem que declarar. Se não tiver, não tem problema declarar a posteriori. Entendi, sim. E, professor, a respeito de 2 questões que eu acho que têm se popularizado muito. A primeira delas é quem fez investimentos, né, tipo renda fixa, precisa também fazer essa declaração. E quem pegou algum tipo de empréstimo no ano passado, se também, qual é o valor ali mínimo ou máximo, enfim, para a pessoa ter que declarar também no imposto de renda. Tá, ok. Tem sim que declarar, se você tiver, aí entra naqueles critérios, ou do patrimônio acima de 800 mil, tá? Ou investimentos de 40 mil reais, mesmo que você não declare, que seja não tributável esses bens, tá? Bens não tributáveis acima de 40 mil tem que ter declarados também. E uma coisa interessante que deu para perceber também é que se você tem criptomoedas, a partir de agora, você está no radar também. Então, se você tem criptomoedas, inclusive investimentos no exterior também, será o alvo, tá? Inclusive, já foi estabelecida uma alíquota padrão de 15% para quem tem investimentos no exterior, e eles serão, sim, muito, muito procurados pela Receita Federal a partir de agora. Tem mais Sim, uma, professor, tem mais empréstimo uma, né? também? Isso. Em relação ao empréstimo, tem um valor, assim, acima de 10 mil, a pessoa precisa declarar, enfim. O empréstimo, ele, como o patrimônio, ele é composto por entradas e saídas, tá? Às vezes a gente fala que patrimônio, que é a base do estudo do que a gente tem, né, que declarar para o imposto de renda, são entradas e saídas, tá? Quanto ao empréstimo, ele tem que ser declarado também. Mas tem que ser visto se ele... Deixa eu me lembrar da regra. Eu vou conferir, que eu tenho as anotações, mas do empréstimo em si, eu não estou recordando da reunião de hoje, se teve alguma alteração forte ou não. Alguma alteração, né, professor? Não foi mencionado. Uhum. Porque hoje foram feitos apenas... Hoje, inclusive, foram poucos slides, não foram tantas alterações. Inclusive não tocaram no quesito que muita gente queria saber dos 5 mil, né? Se ia ter isenção tributária de imposto de renda até 5 mil. E esse tema ainda está sendo tramitado, mas é uma linha de interesse, né? Beneficiaria mais de 35 milhões de brasileiros caso ocorra. Foi até perguntado, mas os auditores, eles saíram de fininho do questionamento. Até o então, assunto ainda está... o assunto ainda não está oficializado, né, professor? A gente ainda não viu essa proposta, ainda não chegou no Congresso, então talvez eles estejam saindo um pouco também para evitar qualquer tipo de declaração mais polêmica. O Haddad até enviou, desculpa te interromper, o Haddad até enviou no mês passado, né, a primeira tentativa, né? Agora tem que tramitar e ver se realmente passa.
Professor, a gente tem uma pergunta aqui no nosso chat do André Moura. Ele pergunta aqui como que ficam os investimentos no exterior, como que fica essa cobrança. Então, esse é um tema delicado, porque vai ser sim, essa foi a principal alteração, talvez, tá? Às vezes fala, mas eu já pago uma ação estadunidense porque eu abri uma corretora lá nos Estados Unidos e já pago o imposto lá, vou ter que pagar aqui também? A resposta do auditor foi, sim, a gente não tem nada a ver com o imposto de lá, e será cobrado um valor de 15%. Então, foi uma das poucas coisas que eles falaram que realmente vai aumentar e que vai incidir uma alíquota já definida, e essa alíquota é de 15%. E eles têm meios de rastrear esses investimentos. Tá? Então, tem sim, infelizmente, para quem trabalha com investimentos no exterior, vai ter que ser declarado e vai ter que ser pago essa quantia de 15% de alíquota. Pois é. Professor, agora em relação à herança, herança precisa declarar, é tributada também no imposto de renda? Hoje foi tratado principalmente um assunto semelhante, que é a da holding patrimonial, tá? A holding patrimonial era um recurso muito usado para fugir de imposto de herança, que querem sim aumentar a tributação, tá? E depois eu tenho que falar de imóveis para vocês também, gente, é o mais importante para a venda de imóveis. Não me deixem esquecer, por favor. Mas eles estão aumentando a fiscalização sobre a holding. Mas o que eles estão interessados não é agora, nesse primeiro momento, fazer a cobrança do imposto. Eles querem identificar. Eu vi muito fortemente essa nuance, essa característica de fiscalização por parte dos auditores, tá? Todas as melhorias dos 4 auditores, principalmente do auditor-chefe, foi de aumentar a fiscalização, principalmente em cima da holding patrimonial, que é o semelhante à herança que a gente tem hoje. Professor, o senhor falou sobre a questão dos imóveis, se o senhor quiser comentar como que vai ficar essa questão aí agora? Sim. Porque antes imagina que você tem um imóvel no valor de 300 mil reais. Antes, por questões mercadológicas, de mercado, você poderia colocar, olha, meu imóvel passou de 300 mil, vamos supor, para 400 mil, ou para 350 mil. Você tinha mais flexibilidade de definição da alteração do valor do imóvel. Agora não. Agora, se você quiser mostrar uma alteração no valor do imóvel, vai ser necessário que você comprove que ou aconteceu alguma coisa muito fora da curva, ou que você efetivamente realizou uma reforma no seu imóvel. E aí sim você pode atualizar o valor do seu imóvel, para não ter que pagar tanta diferença no momento da venda. Porque lembrando, a gente não paga imposto de renda total do imóvel, a gente paga sobre o de capital, sobre o lucro. Tá? Então essa foi uma mudança importante na fiscalização da cobrança do imposto de renda em relação a imóveis. Motorista de aplicativo, por exemplo, precisa declarar imposto de renda? Olha, teoricamente sim, mas a gente sabe que existiu até aquelas polêmicas anteriores, né? Porque, via de regra, se você tem um recebimento acima do valor de 2.800 ou 2.886, se eu não me engano, se você for, por exemplo, assalariado, ou se você tiver participação no MEI e essa participação for acima de 81 mil reais, né, acima daqueles 6.900, 7 mil e pouco reais por mês, isso sim teria que ter incidência de imposto de renda. E aí entraria naquelas alíquotas, né, que elas são em cascata, elas são sucessivas. Aí tem que ver se o faturamento, em qual que ele entraria, se ele entraria no 5%, ou mesmo se superar isso, se a pessoa teria que abrir uma empresa para pagar imposto via Simples Nacional, principalmente para motorista de aplicativo que ganha mais, porque ele não tem vínculo empregatício, ele é um liberal, né? Ele é um autônomo. Então, sim, ele teria sim que pagar imposto de renda dependendo da situação. Laria, com você. Pegando aí carona nessa pergunta da Adriana, professora, em relação que ela citou aí a questão do motorista de aplicativo, e quem é CLT, né, trabalha ali com sua carteira assinada, mas também
tem um MEI aberto, ele precisa também fazer a declaração desses ganhos via MEI, ou pelo fato, por exemplo, optou pelo Simples Nacional, essa declaração não precisa ser feita ou não precisa ser feita nesse momento? Tá, se for optante pelo Simples Nacional, e aí a gente está falando de microempresa, tá? A gente está falando de empresas que elas já pagam imposto no faturamento. Então vamos supor que uma empresa tem um faturamento de R$20.000 mês. Ela já vai ser inserida em uma das tabelas de imposto do Simples Nacional, provavelmente. Aí tem que ver a categoria de serviço que está inserido, que varia de acordo com o faturamento. Tá? Quanto maior o faturamento, maior a alíquota que vai incidir sobre o ganho. Então, teoricamente, ele já estaria pagando o imposto do Simples Nacional no início da empresa. Só que depois teve uma mudança recente na cobrança de imposto. Se essa pessoa, se esses investidores, né, que tem essa microempresa, estão inseridos no Simples Nacional, eles tiverem uma retirada de lucro mensal acima de 20 mil, aí sim terá uma bitributação. Nesse caso, é permitida a tributação dupla. Ele vai pagar tanto o imposto, ele vai pagar tanto o Simples Nacional, como também o imposto de renda, tá, inserido no lucro. E essa foi uma modificação do governo anterior, que já está inserida e está valendo hoje. Tá? Quanto às declarações de recebimentos, todas têm que ser declaradas. Tá? Todas têm que ser declaradas, mesmo que não pagas, mesmo que não devidas. E vou reforçar essa multa, gente. Existe uma multa uma multa mínima, ou seja, se você não declarou no prazo, automaticamente você está devendo R$ 165,77 para a Receita Federal. Não tem conversa. A partir disso, vamos supor, a partir do terceiro mês, começa a aumentar o valor da sua dívida. Quanto? É o valor de 1%, se você estiver efetivamente devendo, é o valor de 1% do total que você deve por mês. Então, vamos supor que a sua dívida é R$5.000. A cada mês não pago, aumenta R$50 até você pagar isso acrescido de correção monetária que está na faixa do valor da Selic. E professor, sobre a questão ali de correção nas faixas etárias, eu queria perguntar a avaliação do senhor, se não é injusto ter correção ali só de uma faixa e não de todas, já que a gente fala ali que a inflação acomete todo mundo, de todas as faixas. Sim, no tocante às faixas salariais, né, dos recebimentos, teve, com certeza, essa questão é pertinente. A gente consegue perceber que o governo ele fez um esforço de aumentar a faixa de isenção, ou da não obrigação da declaração. Da né? Da declaração, obrigado. Passou de 30.600 para cerca de 33.700, se eu não me engano. Essa foi uma tentativa de proteger a classe média, a classe baixa, principalmente a baixa, né? Mas ele não reflete o aumento salarial, ele não reflete o aumento dos preços de inflação, né? Se a gente considerar o IPCA, principalmente os alimentos, né, que eles estão aumentando muito comparado até a outros gêneros. Se você for olhar o preço dos imóveis também estão subindo, o preço da gasolina também está aumentando, mas o preço dos alimentos, e principalmente, né, quando a gente analisa o IGPM, o IPCA, que são os indicadores que a gente utiliza, eu acho que dava para aumentar essa isenção, essa não obrigatoriedade de declaração. Eu acho que talvez para um futuro próximo eles pudessem pensar nisso, ou até considerar a proposta do Haddad, que é de aumentar, né, a isenção até R$5.000. Isso realmente seria muito benéfico para as pessoas conseguirem ter mais saúde financeira e sobrar mais dinheiro no fim do mês. Né?
E só para você que chegou agora, né, você espectador aqui de O Tempo, nós citamos também aqui ao longo, né, desse momento dedicado aqui ao imposto de renda, uma declaração hoje do ministro Fernando Haddad de que ele enviaria ainda esse ano uma proposta, né, aquela proposta de isenção maior até R$5.000 do imposto de renda. A gente sabe que é um assunto muito polêmico dentro do Congresso, mas que isso vai ser enviado ainda esse ano e possivelmente não vale esse ano, tá, gente? Vai valer a partir de 2026, se passar, se tudo estiver ok. Então, esquece isso pelo menos para esse ano. Para 2025, não está valendo essa faixa de isenção de R$5.000. Professora, a gente está caminhando já para o finalzinho da entrevista, mas olha, são muitas dúvidas. Nossa audiência aqui tá muito brilhante aqui com os comentários, com as dúvidas e também prestigiando, né, a entrevista aqui do senhor. Eu queria ressaltar o recado que o senhor disse agora há pouco em relação à multa, em relação aos perigos, aos riscos, né, aos prejuízos de não declarar o imposto de renda. É importante, né, estabelecer, esse prazo foi aumentado, então a gente tem até 31 de maio para fazer essa declaração, e a declaração ela pode ser feita aos poucos, então não existe mais aquela ideia, né, de que você precisa recolher aquele tanto de documento que você tinha que recolher para declarar aquilo todo ano. Não, algumas informações elas já estão no sistema, então quando você abre ali o sistema do imposto de renda para você declarar o programa, algumas informações já estão lá, outras informações você só precisa atualizar, porque são informações também do ano anterior. Então o sistema está muito fácil de fazer, né, a declaração. E é importante a gente falar que a partir do dia 17 de março, o sistema já vai estar disponível. Mas, né, professora, a Receita já deixou claro que não vai estar completo. Pode estar ali algumas linhas, alguns campos para serem, né, verificados ali para o contribuinte, mas o contribuinte vai ter o sistema completo mesmo a partir do dia 1º de abril, tá? Então, a partir do dia 17, você já pode acionar, já pode ali vendo o que já está disponível, o que não está, já vai conhecendo, passeando o sistema, se é a primeira vez que você faz a declaração. E ao longo desse prazo, você vai alimentando ali o sistema, vai conferindo, né? E outra coisa, esqueceu, chegou no fim do prazo, porque muita gente deixa para a última hora, né, professor? Manda e depois corrige, não é assim? Exatamente. Hoje a gente não precisa preocupar porque o sistema está integrado e está em nuvem, tá? Ele está indo completamente para o online. É essa função do aplicativo que vai substituir a maneira tradicional de declaração, tá? Dia 1º de abril, ele vai ser aquela ficha de pré-cadastro, aquelas informações pré-cadastro, que elas são oriundas do próprio governo, de empresas, quando a gente faz o aceite de termos, né, de acordo com a LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados, ele já tem as suas informações, mas vocês têm que dar um check, tá, gente? Vocês têm que fazer um ok para as informações e também tem informações a serem preenchidas. E elas têm que tomar cuidado para que elas fiquem completas e dia 1º de abril, isso é a previsão que já esteja integrado e pronto. Muito bem. Não deu tempo de preencher, manda, depois corrige. É sempre assim. Porque exatamente, aí não tem erro, não precisa pagar multa e também você não fica... o leão, né, não te ataca com tanta... não é tão voraz assim. Professor de Economia do Centro Universitário UNA, Rodrigo Rabelo. Professor, brigadíssimo, tá? Eu sei que algumas informações já foram concedidas, né, agora à tarde. O senhor prontamente já se preparou para estar aqui conosco para falar a respeito delas. A gente te agradece demais, tá? Imagina. E recado final para vocês, cuidado com a multa. A multa ela vai incidir, atrasou a declaração, incidiu multa, perdeu R$165, tá? Cuidado com os prazos, não compartilhem senha do gov.br. Se você tem cripto, investimento em imóveis, investimento no exterior, vocês são alvos, então tomem duplo cuidado para não caírem no imposto de renda. Beleza? Obrigada, professor Rodrigo Rabelo.